Fala, conexos e conexas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast, a gente sempre une dois assuntos, conecta dois assuntos, viagem e gastronomia, esporte, cultura. Sempre quem determina o nosso segundo assunto é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu já apresento já comigo, meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato. Oi, Sheila, tudo bem? Bom estar aqui de novo com você no Conexão Viagem para mais um episódio cheio de história, cheio de viagens, cheio de aventuras. Para você que ainda não segue, nós estamos nos principais tocadores de podcast do Brasil, nosso canal no YouTube Conexão Viagem, segue lá, clica no sininho para ficar por dentro de tudo que vem por aí. E hoje a gente vai... Tá bonito na entrevista. Hoje a gente caprichou, né? A gente teve que caprichar, né? Porque a nossa convidada é o seguinte, ela é jornalista, ela é consultora de moda, ela é estilista. Eu tô falando da Paula Martins. Ai, que delícia te reencontrar. Nem diga, né, Sheila? coisa boa. Quantas vezes juntas, né? Não Que é? bom, tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada muito bom por falar ter de topado. viagem e de moda, né? Tem muita coisa pra Muita. gente falar, então é muito bom. Muita. Que bom que você topou o nosso convite. Que bom. Obrigada, viu? Bom mesmo. Vamos lá. E lembrando que esse episódio é um oferecimento da Travelers Confidence, a maior casa de câmbio do Brasil, que tem todos os produtos que você precisa para viajar, seja serviço ou seja lazer. É também um oferecimento da NW Turismo, que, olha, transforma a sua viagem, o seu sonho de viagem em realidade, sempre personalizando um roteiro para você do jeitinho que você quer. E estamos também com a Hero Seguros, nossa parceira aqui de viagem também, que oferece seguros viagens para qualquer lugar do mundo. E no final tem uma surpresinha para o nosso convidado. Sempre, sempre. Vamos lá, Paula, como é que são as viagens para eventos de moda? Vamos começar por aí. Como é que é esse dia a dia, a organização? A gente estava conversando um pouquinho no bastidor. Se você já começa o seu ano planejando, sabendo que eventos de moda pelo mundo você vai acompanhar. A gente já tem que ter tudo programado, né, Sheila? Então, começa o ano, a gente já sabe, porque as semanas de moda, por exemplo, elas são fixas. Você já sabe exatamente o período que elas vão acontecer. É claro que sempre um ano antes as datas saem. Então, a gente tem o ano cheio de evento, porque hoje em dia, com essa popularização das semanas de moda, a gente tem semana de moda em todo lugar do mundo. Então, a gente tem as principais, né? Que é Nova York, Londres, Milão e Paris. E fora isso, a gente tem a semana de moda do Japão, a de Lisboa, a de Estocolmo, a de Copenhagen. Quer dizer, são semanas de moda. Então, você tem evento de moda, isso só de semana de moda. Tá. Aí você tem aqueles eventos que são chamados os eventos que são experiências, que é uma marca de moda que se junta, por exemplo, Gucci com Inhotim. Então, é uma viagem que você vai para Inhotim, aqui em Minas, por exemplo, com a Gucci. Então, é um Tem jantar... isso, você criou? Tem isso? Tem. Então, Eu não tenho a roupa gente- para ir, mas a se gente- quiser chamar... A gente já sabe todos esses eventos, os calendários são muito precisos, Aham. porque é importante para a gente poder se organizar. E aí você vai tentando entender o que você vai cobrir, como você vai cobrir, de que jeito você vai fazer, em quais semanas que você vai. Eu estava até falando aqui um pouquinho antes que eu vou para Semanas de Moda há 17 anos. Uau, tudo isso. E no comecinho eu fazia tipo 3 de uma vez. Eu ficava 3 semanas fora. Eu fazia, por exemplo, Londres, Milão e Paris. Ou fazia Nova York, Londres e Milão. Entendeu? Agora não, agora eu já sou uma senhora. Depois de 31 anos de carreira, então eu já escolho. Eu vou em uma, que é a que eu gosto, enfim, eu consigo pontuar os eventos que eu vou estar presencialmente. Porque o resto a gente vê acontecendo nas redes sociais. Mas né? eu imagino, tem aquelas obrigatórias mesmo, Sim. que você mesmo já tendo ido várias Sim. vezes, volta de Sim. todo modo, né? Pra Sim. acompanhar a tendência, lançamentos e tal. E tem a sua queridinha, tem as favoritas. Tem. O que é queridinha aí? O que é favorito e o que é obrigatório? Olha, obrigatório é uma dessas que eu falei. Tá, são uma das quatro. Das 4. Londres, Nova York, Milão, Milão, Paris. Isso. E que eu tenho ido desde que a gente voltou de pandemia, que as coisas abriram, eu tô indo só para Paris. Uhum. Porque eu tô fazendo conteúdos estratégicos que acontecem durante a Semana de Moda de Paris. Então, eu optei por fazer Paris. E essa é a que eu vou, eu adoro, não posso te dizer que eu não gosto.
Gosto muito, mas eu sou uma aficionada por essas semanas de moda mais avant-garde, que a gente chama, mais criativas, menos comerciais, que acontecem nesses lugares como Estocolmo, como eu fui em uma muito legal, que foi em Copenhagen, quer dizer, essas que são mais diferentes. Foge do roteiro tradicional. Né? Não é todo mundo que é mais difícil de você entrar, é mais difícil de você porque a gente tem outro público, mas de qualquer maneira acontece muita coisa legal. E como nas semanas de moda a cidade se prepara e a cidade está toda envolvida com a semana de moda, tem muita coisa legal acontecendo. Então, você acaba indo para a semana de moda, mas você acaba comendo uma comida diferente, experienciando alguma coisa numa loja diferente. Quer dizer, então, os lançamentos acontecem nas semanas de moda. As marcas, elas esperam as semanas de moda para poder lançar alguma coisa muito nova. Então, é muito legal. E não acontece só no local do evento, a cidade inteira para, como você falou, né? É impressionante. E você tira conhecimento, novidades, tanto da semana quanto dos arredores. Como é que é seu processo de observação nas ruas? O que é legal de nessas semanas de observar fora do tradicional que todo mundo vai ver? É muito louco, porque a gente, com essa história das redes sociais e do online, a gente tem acesso a tudo. Sim. Eu, quando ia 17 anos atrás, se você não ia no desfile, você perguntava para alguém que foi. Não existe, tinha como se orientar, hoje em né? dia todo mundo consegue ver o que acontece. Mas a experiência em loco ainda, tanto de um desfile como fora do desfile, é muito mais legal do que a experiência na tela. Eu vejo, porque lá no escritório as meninas vão chegando, porque a gente vai, né? Tem as que estão há mais tempo e as meninas que estão chegando, as novas. Elas têm uma coisa com o online, com a tela, que é maravilhosa. Elas são rápidas, mas falta uma presença, sabe assim? Falta estar lá para poder treinar verdade, o olhar, né? na verdade. Porque quando você fala de um street style, por exemplo, você não fala só da roupa que a pessoa está usando. Você fala de como que ela está conversando, de como ela se comporta, de onde ela está. Quer dizer, é algo mais, por exemplo. Você vai num café X, numa semana de moda, em Paris, que se você sabe que você vai encontrar pessoas que tenham um perfil mais fashion, aí você consegue observar. É diferente de você ver na tela. Então, realmente, a gente acaba... Você não tem um ambiente na tela, né? Agora, eu assim, a minha vida, ela é tanto... Acontece isso tanto, o tempo todo, que eu acho que eu já nem me preparo mais. Sabe assim, no sentido de... Eu já vou, orgânico, a coisa, né? a antena, ela já tá tão ligada, né? ligada, o radar já tá acionado. Que assim, eu fiz uma viagem pro Japão com os meus filhos, passei 3 semanas no Japão, e assim, que eu não ia fazer nada de moda, eu não consigo. É um negócio... O olhar já busca... E aí, quando eu vi, eu já... Então, foi... Quando você foi pro Japão, você foi a lazer, então. Fui. Mas aí, inevitavelmente, o olho trabalha por você. Não dá pra desligar a chave, ele fala, Como é não que vou foi? olhar. Né? Como é que foi essa experiência? Você curtiu muito o Japão? Nossa, é o melhor lugar que eu já fui em toda a minha vida. É mesmo? Por quê? Vou te explicar. Queremos dicas. Vamos lá. Eu fui. O Japão, você tem muita coisa para ver no Japão. Então, você precisa escolher o roteiro que você quer fazer. O meu roteiro foi história e arte. Então, eu deixei... copiar esse roteiro? Eu deixei. Olha, Sheila, vou te falar que ele foi bem bom. Que legal. Eu fui pra Naoshima, eu fui pra aquela ilha, fiquei hospedada, aquela ilha das artes, que tem os museus mais incríveis que você possa imaginar. É uma doideira. Por isso que o Japão tá tão em alta e todo mundo fala do Japão. Posso te falar? Né? Só que você precisa escolher o que você vai fazer. Tá. E o que eu fiz? A gente comeu com os meus 2 filhos, com meu marido. Meu filho escolheu história, minha filha escolheu artes. E essa é uma viagem que eu faço com eles. Eu falei... Eu não vou nem me ligar, né? Vou fingir, vou fazer a egípcia e não vou ficar focada, tal. Aí eu fui chegando lá, eu fui entrando naquilo e fui, obviamente, fiz todo o roteiro de arte e todo o roteiro de história. Mas assim, Sheila, quando eu vi, eu já estava fazendo o roteiro vintage, eu já estava levando eles. Aí depois eu já estava vendo todos os estilistas japoneses, as lojas de departamento só japonesas. Nada de fora, nada ocidental. E o que tem de tão diferente nessa moda? Eu vou te falar. Modelagem, por exemplo. Tá? Modelagem é aquela forma da roupa, tá? Que se popularizou no mundo nos anos 80, o japonismo.
que é uma maneira de enxergar a roupa no seu corpo diferente. Geralmente, a gente faz a roupa a partir de uma modelagem. Então, você desenha, eu desenho a roupa, eu faço um desenho técnico, uma modelista plana modela isso e costura. O que os japoneses fizeram? Eles criaram uma coisa chamada mulage, que é, primeiro, cria o volume num busto, e a partir do volume criado num busto com um tecido, ou um drapeado, ou uma cava, aí você parte para o plano e daí você faz a roupa. E dá muita diferença? Nossa, total. Muita diferença. Porque a visão deles sobre o corpo que é diferente. Então, o japonismo já era algo incrível nos anos 80, que o mundo inteiro olhou, mas o que me interessou lá? Foram marcas de jovens japoneses. Jovens japoneses estilistas fazendo moda. Como eles estão fazendo moda. Então, por exemplo, uma coisa que é unânime lá é a moda sem gênero. Então, meninos e meninas usam a mesma roupa. Por exemplo, a alfaiataria funciona muito com isso, bem, né? Super. E eles são expert em alfaiataria. E eu sou uma adoradora de alfaiataria. Então, para mim, as coisas foram casando. Então, respondendo a sua pergunta do Japão, a coisa foi tomando uma proporção que eu saí de lá, que foi meu último lugar, que é Tóquio, né? Eu saí, assim, com aquela sensação de que eu não vi nada, sabe? Eu não tinha isso há muito tempo. Eu não sentia essa sensação, esse frisson de que eu preciso voltar, porque tem muita coisa para eu ver. Aí fora tem a culinária, você tem todas as exposições de arte, o visual das exposições de arte são impecáveis. A sociedade é muito respeitosa, é tudo muito limpo, é um Oriente que deu muito certo, sabe assim? E é muito legal. Mas eu saí daqui achando que eu não ia fazer nada de moda. Quando eu vi, eu já estava comprando coisa com a minha filha nos vintage, com o meu filho. Eu já estava fugindo, sabe assim? O tempinho que sobrava, eu já estava fugindo para fazer alguma coisa de moda, porque não tem jeito, né? Vai voltar, né? E vai voltar pro Japão? Tem planos ou não? Não tenho planos ainda, porque é muito longe, gente. É muito longe, né? É caro, é longe, você precisa de tempo. Você não vai para passar 10 dias no Japão, né? Nem vá. E aí, quando você faz essas viagens, e aí você olha, você consegue enxergar a tendência, e depois você vê isso chegando muito depois ao Brasil, E, na verdade, ou reinvenção de tendências, né? Um olhar novo para uma tendência. Hoje, a gente vivia até os anos 2000, falando um pouquinho sobre história, para entender o que a gente está vivendo, né? Em termos de tendências. Até os anos 2000, a gente vivia uma hierarquia da moda. Então, a casa, a grife ou estilista lançavam alguma coisa e a gente ia vendo aquilo aspiracionalmente, ia não copiando, reinventando, fazendo tal, e era uma coisa que acontecia muito hierarquicamente. A partir dos anos 2000, com os blogs de street style, com as mídias sociais, com essa democratização toda, a coisa foi acontecendo assim, o estilista já estava vendo o que estava acontecendo na rua, então você via na rua no mesmo dia que você estava vendo na passarela, quer dizer, você perdeu a hierarquia da coisa, a coisa já estava toda junta e misturada ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu falo assim, meu escritório hoje, ele decupa tendências e macro tendências de moda, mas é sobre o guarda-chuva do meu olhar. Porque não é que as macro tendências que eu estou te falando, por exemplo, são as que vão acontecer. As minhas são algumas que vão acontecer. Então, as pessoas me contratam pelo meu olhar para eu apostar nas que vão pegar mais comercialmente, nas que vão pegar menos, que porcentagem você tem que ter dessa tendência dentro do teu escopo de coleção. Então, é um trabalho científico que a gente faz. Não é uma coisa assim aleatória. Não tem achômetro, né? Absolutamente tem dados, não. Fatos e dados, né? É impressionante. E explorando um pouco mais suas experiências pelo mundo, né? Você foi pro Peru. Fui né? pro Peru. E lá você teve uma experiência de extração de tinta para pintar tecido. Incrível, Como é que é isso? incrível. Como é que funciona isso? Aí, no Peru, eu já fui focada, porque eu queria saber. Você já foi sabendo que existia esse processo? Já fui sabendo que existia esse processo. Eu fiquei naquele hotel Explora, que é incrível e que é um hotel de aventura e de esses passeios muito diferentes. Mas eu queria fazer essa coisa que eles chamam dos costumes, que era estar nesses lugares de
que eles fazem, né, essa tintura de tecidos, de lãs e desses materiais, mas queria também entender um pouco sobre os costumes da região. Então, a gente foi muito vilarejo, eu conversei com muita gente, eu conversei com aquelas mulheres que costuram todas aquelas mantas, aquelas coisas, como é que elas fazem o patchwork, porque eu já fui para uma viagem mais focada, que eu sempre tive uma vontade incrível de estar no Peru para fazer isso. Agora, o mais louco disso é como esse slow fashion, a gente fala de fast fashion, né? Nesse mundo doido essa roupa que a gente compra ali o tempo inteiro e tal. E de repente você vai para um lugar que o mundo parou, sabe? Eles têm a velocidade deles, né? O mundo parou, mas eles estão criando. Isso é a coisa mais legal de todas, porque eles não estão na doideira, que é, né, uma indústria totalmente otimizada e tudo mais, mas eles estão fazendo moda, eles estão criando moda. Tanto é que tem, eu fiquei até sabendo depois, eu não sei o nome, mas, por exemplo, tem um vermelho, da região que eu fui, que é do Vale Sagrado, de uma tintura específica que virou um Pantone, Olha que virou só. uma tendência Olha. internacional. Caramba. Que É um demais. tom X que foi desenvolvido pela região, porque tem um fruto que, enfim, uma doideira. Porque é isso, a partir de extração de planta e flor, é isso, né? É isso. Que fantástico. E elas criam Muito essas legal. cores assim. Você olha, você fala assim: meu Deus, eu tenho uma cartela de cor com 5 anos. Sabe assim? Uhum. É muito inspirador. É muito inspirador. Você vê elas trabalhando e elas passando de pai para filho, porque nós perdemos isso também na Sim. moda, né? Então, assim, aquelas pessoas que faziam todas aqueles bordados, aquelas coisas bem artesanais, a gente está perdendo. Uhum. As pessoas não querem mais continuar. Então, quando você chega numa região que aquilo ainda é preservado, é muito legal. Brilha os olhos, né? É, demais. brilha os olhos, você falou tudo. Agora, em contraposição a isso, você esteve no Atacama. Em contraposição a essa explosão de cores, o Atacama É uma cor só. são os tons terrosos e nada muito além disso. É impressionante. Uma área hostil, super seca e Super. tal. Super. É quase uma lua. Basicamente, tem o Vale da Lua lá, né? Tem, eu Tem fui. o Vale da Lua. Basicamente, é uma paisagem bem monótona. Bem monótona. Ah, depende. Tem uns lagos, Sim, que é tem a muito formação, legal. que é Aí legal. você tem, sem dúvida, mas eu digo... Tá acabando com o destino, eu não vou permitir. Não, é incrível. Minhas é férias de incrível. janeiro do ano passado. Não vou É deixar. muito legal, mas É. eu digo o seguinte: é o seu olhar de um outro jeito. É diferente da Claro. explosão de cores que você vê no Peru. Então é aquela. Também é muito inspirador, porque é muito surreal, né? Você que já esteve lá, é um lugar que é surreal. É diferente de tudo, né? É muito surreal. E daí você tem o céu, que é muito incrível. É. Porque além de você ter, né, toda a parte terráquea que você faz toda lá, você ainda depois tem toda uma vida que você observa no céu. É muito legal. Agora, eu, para variar, sempre indo lá pro meu lado, né? A gente fazia a programação, fui com os meus filhos, com meu marido, a gente fazia a programação de manhã muito cedo. Aí chegava à tarde, eles iam descansar, porque depois iam fazer a parte da noite e tal. E eu pegava lá a minha bicicleta e tal e ia lá pra cidadezinha, Aham. pra São Pedro de Atacama. Isso. E lá, naquelas feiras, naqueles lugares, que eu fui conversar com as pessoas, porque é isso que me interessa. Uhum. Entendeu? Me interessa essa conversa. Então, é assim, a pedra X que tá na bolsa Y. Ah, mas por que essa pedra? Mas como é que você costurou? Mas por que Isso que é você muito fez? Aí você legal. começa a entender a história e as coisas começam a fazer sentido. Né? É. Então, eu fugia, sabe assim? Eu acho que eu fui naquela cidadezinha, Sheila. Acho que todos os dias. Mas Meu- é gostoso, É, tem aquela rua principal tem. ainda de terra batida, daí tem Isso, restaurantes e isso. tal, as Pra lojinhas. você ter uma ideia, eu entro até em farmácia. Porque até as embalagens, como eles colocam o produto, são coisas que me interessam. Mas você olha o quê? O senso estético da Tudo. coisa? Olha, Sério? Como é que as pessoas consomem, como é que elas consomem remédio lá? Como é que funciona isso? Aham. Sabe? Você vai, Que legal. você vai pedir, sei lá, um remédio para dor de cabeça. O que ele fala? Mas esse é um turismo muito legal, né, É. gente? De vivenciar, experiência. A experiência do nativo. Pra mim, a então, se vida, não é né? assim, pra mim, não faço. Aham. Sabe E assim? o que você acha? Lá no Atacama, eu tive uma experiência de um dos passeios no deserto,
em que o meu guia, acho que eu já contei essa história aqui, mas tudo bem, né? Quem Vai não de acompanhou novo. outro episódio. E aí o meu guia, ele tava muito bravo com brasileiras. Porque eu falei, mas Tirando por quê? Quando eu fotos. falei que era brasileira, ele falou, não, porque as brasileiras querem trocar de look durante o passeio, passeios em grupo, pra tirar foto com outro look, outro Atrasa look, outro todo o look. passeio. E aí, eu vou entrar num terreno bem, Entra. bem... Vamos tomar uma água. E pra essa você entrar nesse história terreno dos aí. lookinhos de viagem, por favor, não criticar, porque eu gosto disso. Não, O que você imagina. acha? Não, eu não atrapalho o passeio de ninguém, tá, gente? E essa história de trocar lookinho no passeio, isso eu não faço. Não, eu acho que. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho assim: você tem a opção lá, por exemplo, no Atacama, de você pegar uma van só pra você. Se você quer trocar o look, tá tudo certo. Não, só não atrapalha os outros. Gente, Olha você só. Faz um tem. passeio privado, né? Exatamente, você vai pagar mais, É. mas você faz um Tem a passeio. liberdade de fazer o que você quiser. É óbvio. Isso. Aí você quer trocar, porque não tem problema nenhum. Aquilo tudo é muito instagramável, né? É por isso, né? Então, o que que acontece? A pessoa que é uma influenciadora, no caso, ou uma geradora de conteúdo, ou tá lá por alguma coisa específica e precisa fazer essa entrega, então ela tem que entender que isso é uma outra demanda. Uhum. Então, a questão não é falar se tá certo ou se tá errado, mas como fazer. É. Ainda mais num lugar como esse, né, Sheila? Porque é um lugar mais específico, as coisas são longe, Claro. né? As pessoas estão cansadas, elas acordam muito cedo. Então eu acho que agora que todo mundo quer tirar foto, Isso aí não tem Não dúvida. tem é fato, como, né? Mas você monta seus lookinhos de viagem? Tô Olha, atrapalhando a pauta, eu sei. Não, que não, eu não, quero não, saber. vamos nessa. lá. A Eu- pauta é essa, vamos lá. eu já montei muito. Para semanas de moda eu monto. Tá. Mas eu não fico trocando look porque eu não tenho essa demanda. Eu não Uhum. sou uma entregadora de conteúdo, né? Eu vou como jornalista, então a minha coisa é muito mais escrever do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho os meus looks, porque eu sou uma pessoa que eu chego, as pessoas fotografam, É, eu encontro então. as outras pessoas. Então não é que eu tô. Tem que se adaptar ao ambiente, né? Não é dá que eu pra- tô assim, solta. Não, Uhum. eu saio do Brasil já sabendo tudo que eu vou usar, como é que eu vou usar, em que ocasião eu vou usar, porque a gente sai com toda a parte da agenda toda feita já. Tá, e aí você sabe, eu vou passar 5 dias, eu preciso de Onde eu vou estar, como eu vou estar. 48 looks Sim. para 5 dias. Alguma coisa assim. Não é Mentira. nisso, mas eu digo, é mais ou menos por aí, assim, você já consegue se organizar. E sua Agora, mala quando- tem 23 quilos? Pode ter, tem mas deve- duas, né? Duas, né? Duas, né? Porque senão não Obrigada. dá. Obrigada, era só desse apoio que eu precisava. Pode prosseguir. Mas, ó, só fazendo a meia-culpa aqui, teve uma época que eu tinha muito. Eu entregava muito um conteúdo de estilistas brasileiros quando eu estava fora. Eu só Tá. usava roupa de estilistas brasileiros. Isso é legal. Quando eu estava fora do Brasil. E aí eu tinha um dia que eu tinha uma van, que eu trocava de roupa, que eu tinha um maquiador, porque eu fazia essa entrega. Então eu Uhum. sabia que durante um Divulgar a moda dia brasileira, eu fazia lá 10 looks de troca de roupa em locações diferentes, mas eu já sabia, entendeu? Então, eu acho que é só você entender para que você vai... qual que é teu objetivo, né? Uhum. Eu não tô agregando muito nos looks, então vou pra inovação. Como é que você faz com os seus looks, né? 2 calças, 2 camisetas, 3 coisas. Você é homem tão vamos- fácil em viagem, gente. Mas tudo que você tem falado, Não assim, só que em você, viagem. a vida é mais fácil. Tudo que você fala, que você explora, você conversa com as pessoas, você descobre, tem muito de inovação nisso, Sim, né? Então, sim. essa análise que você faz para ter tendência é uma inovação. Uhum. E aí eu fiquei sabendo que você foi para o SXSW, que é Fui. o maior evento de inovação do mundo, Fui. que não é necessariamente focado em moda. Não. Como é que você Não. conversou esse evento da SXSW com a moda? Qual a relação dos dois? Vamos lá, eu resolvi ir pro SX porque todo mundo encontrava com as pessoas. Ah, Paula, você precisa ir, você tem perfil de SX, porque você é uma pessoa muito antenada e tal. Aí eu contratei não uma agência, é uma agência para me ajudar a fazer o tracking todo, né? Porque são muitas muita palestras, é muito Tudo conteúdo. ao mesmo tempo. Se você não se planejar antes, Não, você então chega eu lá fiquei tá uns perdido. 3 meses, assim, sabendo quem que eu ia ouvir, como eu ia ouvir, de que jeito que eu ia ouvir e tudo mais. E aí chegou, eu fui. No primeiro dia eu fui nas palestras. No segundo dia eu já não fui nenhum. Porque eu entendi Que não que é aquilo ali, tudo né? depois eu ia ver online, na minha casa. E que era mais importante ver o quê? Rua? ver rua. Rua. É assim, o SXSW acontece em Austin, nessa cidade, que é uma cidade muito... Aquela cidade, keeping Austin weird. É uma cidade muito estranha. Porque, primeiro, tem uma cena musical completamente diferente, então
eu já ligo a antena, porque eu preciso entender como é que essas pessoas se vestem, como é que elas estão nesses bares, nessa cena musical. Então, era uma coisa que eu queria ver. Outra coisa, tudo que tem de sustentabilidade nos Estados Unidos hoje acontece muito em Austin. Então, por exemplo, o Whole Foods de Austin é totalmente diferente do Whole Foods de Nova York, de Miami. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui em 2022, eles tinham 3 corredores de cannabis, por exemplo. De tudo, de CBD, de tudo que vocês possam imaginar, porque estava aquela época daquela explosão. Eles já tinham, coisa que eu não tinha visto em lugar nenhum da Europa, nem dos Estados Unidos. Eles estão sempre um passo à frente, né? Então, assim, sustentabilidade, tudo que é muito novo. Por exemplo, a maioria das vitrines, né, de Austin já tinham modelos plus size que eu não tinha visto em lugar nenhum. Então, você já tinha um chamativo para esses corpos reais, né? Não só plus size, mas corpos reais. Então, você vê que ali é um lugar de experimentação das marcas. Marcas grandes, marcas enormes. Estou falando de Gucci, de Prada, de Nike, de Adidas, de Alo, de tudo. Então, eu entendi que ali era um lugar que eu tinha que estar fora de 4 paredes. Aí eu fui lá mais 2 ou 3 coisas... Mas eu fiquei muito na rua. E tem uma coisa no SX que eu acho imperdível, se vocês forem. Aliás, vocês devem ir. Que é muito legal, que é a feira de wellness. Essa é muito legal. Porque é uma feira de inovação de bem-estar. Olha aí. Então, lá você encontra a molécula que você vai passar. Não quer dizer que você vai passar, mas eu digo, você aprende sobre a molécula sei lá, do caramujo X para tirar a ruga. E a sauna em tal temperatura, ou a luz ultravioleta, e você experimenta as coisas. Sabe assim? Então, é muito legal e é de inovação. É de inovação. Então, você tá vendo, tipo, o que eu vi, por exemplo, que é uma coisa, por exemplo, que não existe no Brasil ainda, são deliveries de comida como é que fala? De marmitas orgânicas em pote. Então, a marmita semi-cozida, por exemplo, então você tinha lá embaixo a proteína, aí em cima o grão, aí em cima... Quer dizer, são jeitos de entregar a comida diferente, são jeitos de consumir a comida diferente. Então, isso é muito inspirador, mas eu sou essa pessoa, gente. Eu sou essa pessoa que sai pra rua. Eu sou essa pessoa que tem que estar na arena. Não me coloca... do lado, que eu não funciono. Aí eu voltei assim, dei 300 mil palestras, porque daí eu fiz voltado para moda. Eu fiz o SX voltado para o que me interessa, né? E para quem gosta de moda, ou para quem estuda moda, além desse olhar, da observação da rua, observação das pessoas, de comportamento, acho que é disso que a gente está falando. Para além de uma roupa, óculos, sapatos, a gente está falando de comportamento na rua. Museus e exposições voltados para moda, valem a pena? O que você indica? O que tem de legal mundo afora de museu e exposição voltados para esse universo? Olha, tem muita coisa legal. Por exemplo, agora, pra vocês terem uma ideia, vamos falar agora de Paris, né? Dessa semana de moda, né? De Prêt-à-Porter, agora a primeira de 2025. Então, tem 3 exposições que eu nunca fui. E eu vou para lá 2 vezes por ano. Primeira é a de moda do Louvre, que é a grande sensação agora, que o Louvre abriu como se fosse o Met em Nova York. O Met em Nova York já tem um currículo de moda por causa do baile do Met Gala, eles fazem sempre exposições de moda, tal. O Louvre não tinha nada de moda, só de indumentária. São coisas diferentes. Uma coisa é você contar a história da moda através da indumentária, outra coisa é você ter uma exposição de moda. Tá? Então, eu não sei ainda o que é, quero voltar aqui uma hora para contar para vocês, mas o Louvre, então, eu vou, que é uma coisa muito legal. Eu vou numa outra exposição do Dolce & Gabbana, que também é novíssima, que está lá agora. O que é legal? Nas exposições, você tem primeiro um olhar cronológico sobre as coisas. E aí, eu já digo, respondendo a tua pergunta, a importância de estudar. Então, assim, as pessoas chegam para mim, mandam no meu direct...
me perguntam, Paulo, o que eu tenho que fazer? Paula, como é que eu tenho que... Eu viajo, mas eu não consigo olhar nada, mas e nananana. Eu falo, gente, assim, vocês precisam ter um pouco de noção das coisas, né? Você precisa estudar. A história da moda, para quem trabalha com moda, é essencial. E tem a ver com história. Né? Exatamente. História geral, pra gente entender os contextos, né? Porque daí você vê a política. Isso. O que estava acontecendo naquele momento, quando aquilo foi criado e por quê, né? Então, As assim, coisas se justificam, né? totalmente. Você, na verdade, com o passado, a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo aqui no presente. Então, eu acho assim, estudar, mesmo antes de ir em exposições, é estudar sobre história da moda, sobre comportamento, enfim. E coisas que são moda além da moda, que é música, que é arte. Você não precisa só fazer coisas de moda, por exemplo. Você pode fazer um circuito arte. Geralmente tem coisas interligadas. Você só vai em exposições legais ou que você goste. Então, é muito amplo. Mas, assim, o estudar é quase que condição sine qua non, assim, para você poder performar nessa carreira aí, nesse... E atualmente, Paulo, qual que é o centro de moda emergente no mundo que você fala, esse lugar vai despontar aqui como o próximo... Olha, eu vou te falar uma Próximo coisa. polo de moda. Eu vou dar um spoiler aqui de uma coisa que eu não vivi ainda, mas eu acho que vai despontar, que são esses países árabes. Eu acho que É mesmo, Olha aí. eu acho que existe uma movimentação muito grande. A sensação que eu tenho é que eles estão chegando, sabe assim? Que pena que eles não têm dinheiro para criar, né? É isso que eu ia falar, se o problema todo... Eles quase não têm dinheiro. E você acha que essa tendência é por causa do investimento que eles fazem ou não? Nossa, gente, eu dúvida tava vendo, nenhuma, né? não sei se vocês conhecem um hotel chamado Shebara. Não. Não, Não. depois vocês vão atrás. É na Arábia Saudita. Ah. Você para em Doha e você vai para esse lugar chamado Shebara. E o que acontece? Eles estão começando a fazer ali nos arredores, como Miami fez, porque Miami hoje em dia tem o Design District, né? Isso. O que aconteceu? Há 15 anos atrás, aquele lugar era uma periferia. Era um lugar central de Miami que era considerado uma periferia. O que aconteceu? A prefeitura falou o seguinte, olha, marcas, venham para cá para a gente começar a criar um polo de luxo, tá? E vocês não pagam nada. Incentivo, né? Vocês só venham. Tá acontecendo isso nesses lugares. Da Arábia Saudita. Dubai não, porque Dubai já é, É internacional, né? Uma já coisa... não é mais. Mas eu acho que daqui a 2 anos eu vou estar indo numa semana de moda, sei lá, em Doha. Sabe Olha assim? só. Ou numa cidade muito específica, que seja um polo. Eu sinto essa... Porque a gente aqui, a gente já extrapolou, né? Que a gente já não tem mais fronteira de nada, sabe assim? Agora, eu vou agora para a África. Meu próximo destino. Eu fico pensando, África do Sul. Ó, a gente só tem mais 20 minutos de programa Bom, aqui, ó. então a partir de agora a gente começa um novo episódio sobre Posso África vir? do Sul. Conexão Prometa. Viagem Moda e África do Sul. Muito tá? bem, é isso. Eu tô louca pra saber o que eu vou ver de... Eu vou ver, né? É de o máximo. costume. Peraí, né? vamos trocar de lugar, que você vai entrevistar ela aqui. Que eu vou te contar. Mas você me conta. Cara. Mas enfim, eu acho que as viagens, elas têm... Pra mim, elas têm que ter esse objetivo. E eu acho até que para um viajante que não tenha esse objetivo de Também moda... acho. Eu acho que a experiência tem que ser vivida. É. Porque senão você vê pela tela, né? Se você É. não pode viver... E você sabe que o meu marido, ele fica assim, nossa, Paulo, mas nós vamos fazer isso? Mas nós vamos, nananã. Ele fica sempre assim, meio... Ai, mas será? Eu falei assim, não, se joga. Porque senão... Vai sem medo. Sabe? Senão não dá certo, entendeu? Mas é muito bom. Tem algum destino dos sonhos? Ou a África do Sul é um desses? Ou a Não, a África do Sul não é um destino... Vai virar, tá? Só pra te avisar. Um Estão sonho me falando realizado, que sim. mas vai ser. Estão me falando que sim, mas é um destino de sonhos da minha filha e como eles resolvem essa viagem. Porque eles têm 25 e 22, né, meus filhos. Então, são adultos. E uma por ano a gente senta e eles resolvem para onde eles querem ir. Democraticamente, Eles decidem tudo. Eu e meu marido não decide nada. Eles falam, mãe, agora vamos tal lugar. Agora eu quero praia. E eles vão. Como eles estão indo, eu tô achando ótimo, né? Mas eu acho que um lugar que eu ainda não fui, olha só, Marrocos. Que é um lugar, é um destino muito... Eu tô com muita vontade. É porque eu ainda não achei a experiência, exatamente qual a experiência que eu quero.
Eu ainda tô vendo. Vai aparecer, porque essas coisas caem no colo da gente, né? Uhum. E quando aparecer, eu falo, é agora que eu vou, aí eu vou. Marrocos. Quero muito ir. E Boa. eu tenho uma curiosidade, você viaja muito, muita moda, muita semana de moda, você compra muita coisa, você compra muita roupa, muita bolsa, muito acessório. Como é que é as tuas viagens? Olha, Você volta com a mesma mala que você foi? eu volto, viu? Duvido. Olha aí. Eu volto. Oxe, Olha aí. duvido. E eu vou te falar por quê. Porque é muito específico para mim, sabe? As minhas compras são muito específicas. Eu sou uma pessoa que acabo tendo um guarda-roupa muito otimizado e eu compro em marca de luxo porque eu aprecio o luxo, Paula, né? Não é uma questão de status quo, nada disso. É de apreciar uma peça de roupa incrível e um caimento impecável e tudo mais. Então, eu compro algumas peças pontuais. Então, por exemplo, eu vou agora, eu já sei qual peça que eu quero, mas é uma, gente. 2 no máximo. Não existe isso O de pessoal tem ideia que você volta cheia de mala com compras e tudo mais. Não, eu nem tenho, nem faz parte do meu escopo de trabalho. Eu sou uma pessoa mais... Mas é curioso isso, né? Porque a maturidade também vai ajudando nisso. Porque eu passei a ser essa figura que compra pontualmente. Isso. Mas sabe o que eu fazia antes? E talvez algumas mulheres façam isso em viagens, né? E talvez a Paula possa nos ajudar um pouco nisso. Que é o seguinte, eu fazia mala com várias coisas, né? E aí é como é que a gente faz essa mala direitinho? Mas É. enfim. E aí quando eu chegava lá, eu via que as pessoas tinham roupas muito diferentes das minhas. Eu lembro da minha primeira viagem internacional, eu tinha muito salto, eu tinha pouco tênis. E Aí eu todo cheguei em mundo de ter. Amsterdã, não foi a Oh, primeira, foi a é. segunda viagem. E cheguei em Amsterdã. E E Amsterdã, é. todo mundo de Só tênis. tênis. Só. Aí o que a Sheila foi Comprou fazer? tênis. Comprou tudo que era tênis, comprou a roupa que as pessoas vestiam na rua, porque eu queria ser parte daquilo. Eu achava. E aí, para todos os lugares para onde eu ia, o que eu fazia? Comprava tudo do jeito como eles usavam, porque eu queria viver como aquelas O pessoas. armário dela né? hoje parece a Nações Unidas, né? Tem. Mas eu acho que isso faz parte, Sheila. Mas eu acho assim, também tem amadurecimento. É, então. Porque, na verdade, eu acho que você tem que... eu acho isso super válido. Você faz parte de viver. Comprar o tênis que todo mundo tem em Amsterdã faz parte da viagem de Amsterdã. Para quem gosta, para quem tá antenado nisso. Agora, eu imagino que agora as suas malas sejam muito menores. Do que já foram. Porque você sabe que você vai chegar no lugar e você vai ter desejo. Exatamente. E desejo mulheres todas nós temos. Entendeu? E aí você vai jantar, aí você vê uma coisa aqui, uma coisa ali, aí você vê a outra de tal jeito, aí você vai numa vitrine, aí você vai numa loja. Você quer, então, também otimizar essa mala, tá? Agora, o que eu faço não, mas o que eu falo muito, para quem me pergunta, tal, olha os primeiros 3 dias que você tá num lugar. Se você for passar mais que 3 dias, por exemplo, né? Porque quando você vai para um destino que não são essas metrópoles enormes, aí não tem tanta coisa para comprar. Mas eu digo, quando você cai em Paris, quando você cai em Nova York, em Miami, em Milão, em Londres, assim, entende um pouco, não sai... Segura a ansiedade, respira. Respira, porque no outro dia você já vai estar pensando melhor. É meio isso, né? E para montar a mala, aliás, eu recebo muita mensagem de seguidores e tal, querendo saber, mas como é que você monta a sua mala de viagem? Eu engano todo mundo, digo que é uma só. Vocês acham que é uma só? Não, é uma só mesmo, de 23 quilos. É a minha e do meu marido. Meu marido leva uma de mão, né? Mas aí, e com o tempo também fui um pouco aprendendo. O que você tem de dica nesse sentido? Porque eu, por exemplo, passei a levar muita coisa: bege, branco, cinza, preto, camiseta Neutros. branca, tênis. E que isso, quando você coloca com acessório, te ajuda à noite, funciona de dia e são versáteis entre si. Esse é um caminho. Que caminhos tem para fazer uma boa de uma mala de viagem, independentemente do destino? Claro, com variações. Outra Sim, praia tem biquíni, claro, óbvio, claro, né, gente? óbvio, Mas enfim. Óbvio, você vai. Eu fiz uma viagem para Galápagos, por exemplo, que só para contextualizar, que eu errei. Eu errei 100% a minha mala. É mesmo. Já Você me imagina, você chega num aconteceu. lugar e que você errou. Assim, Galápagos é um lugar que você faz todas as estações do ano no mesmo dia. Então, Então, é assim, uma mala difícil de fazer também. Dificílima. É. aí chove a cântaros, aí faz sol. Aí, assim, o chover a cântaros é assim, você não pode ter um corta-chuva, né? Você tem que ter aquele com a gramatura, porque você sai de manhã e falta no final do dia. Então, essa eu errei total. Mas para esses outros lugares, eu acho que você deu
boas dicas. Primeiro, peças que sejam funcionais, que você possa estar misturando e que um acessório possa fazer toda a diferença, tá? Eu acho que isso é algo... As pessoas falam muito pra mim, ai, Paula, mas a gente vai pro frio, aí leva um casaco. Aí todas as fotos nós estamos com o mesmo, com o mesmo casaco. É só não tirar foto. Ai, para, Tá Bossato. resolvido. Pelo amor de Deus, Não leva, gente. não tira foto, fica tranquilo com a Não, mala. gente, não ouçam as dicas dele. Então, Ah. e na verdade, acho que isso é você tentar funcionalizar é importante agora. O que eu acho, não faça a mala de última hora. Tira um tempo antes para você pensa nela, tá? Para daí você poder mexer. E outra coisa, na hora que você for fazer a mala, não coloque a roupa direto na mala. Coloque em cima de algum lugar para você visualizar. Porque se você vai colocando na mala, você só olha o que está em cima e você acha que falta. Você até já esqueceu o que tá lá no fundo, E aí você né? coloca mais coisa. Na hora que você coloca visualmente, você olha, você tem a dimensão daquilo. Aí você fala assim, pra que eu preciso de 9 camisetas? Eu preciso só de 5 para os 6 dias que eu vou passar. Pra que eu preciso de 3 calças de alfaiataria? Não, eu vou levar 2 cores neutras e vou levar 1, 2. Entendeu? Porque senão você perde um pouco o fio da meada. Eu acho que isso é interessante. Viu? A minha é tranquila. É. Só voltando um pouquinho na parte de compra, né? Se Vamos alguém lá. quiser ir viajar, eu quero ir para um destino que eu quero comprar. Qual Tá. que você recomenda? Ah, quero sair para comprar roupa moderna, roupa que está em alta. Para onde você mandaria essa pessoa Vamos lá. viajar? Se você... Depende. Se você quer fazer uma coisa mais fast fashion, assim, uma coisa mais... Essas marcas mais populares, entre aspas, Nova York e Miami é um bom destino, né? Mesmo porque você tem muitos outlets ali. Porque os outlets da Europa são muito mais caros. Porque só tem... É diferente o mix de produto, por exemplo. O Brasil e os Estados Unidos, eles têm uma cultura de colocar no outlet roupas de outras estações. Quando você vai na Europa, não é assim. Na Europa, os outlets às vezes tem mix de produto da estação, mas que não foram para as lojas, para as mega stores e foram para os outlets. Então, Por isso que é até um pouco mais caro. Né? exatamente. Então, assim, se você quer uma coisa mais bate-caixa, vamos dizer assim, eu acho que Nova York e Miami são como os Estados Unidos, são ótimos destinos. Se você quer fazer um roteiro mais vintage ou um brechó, por exemplo, eu diria que Londres é muito legal. Tá? Então, Londres é um lugar para você comprar o second hands. É um destino que tem muita coisa certeiro. Muita coisa bacana. Agora, Paris, obviamente, onde você vai encontrar as peças... Tem tudo em Paris, porque o que acontece em Paris? Como Japão, como Tóquio, você tem as mega stores das marcas. Então, assim, a Dior de Tóquio e da Avenida Montaigne, por exemplo, em Paris, são as maiores do mundo. Então, é quase um shopping da Dior. Caramba. Entendeu? Então, assim, você tem muito mais opção, mas também são mais caras. Entendi. Então, assim, depende muito do que você quer. Por exemplo, eu fiz um circuito lá no Japão, de marcas japonesas, que a gente comprou um monte de coisa legal. Eu nunca nem imaginei. Entendeu? E a gente acabou comprando. Então, depende muito qual é o seu objetivo. né? Isso aqui, essa coisa da descoberta também é muito legal, É né? Da muito. descoberta local. Muito. Já que falamos de compras, posso então aproveitar? Falou de Pode. compras, falou de câmbio, Vai precisar gente. de dólar, de euro. Precisa de pra comprar, dinheiro, né? não tem Olha aí. jeito. Então, antes de a gente prosseguir aqui, eu quero apresentar à nossa comunidade a conta global na Travelex Confidence, gente. A Travelex é o maior grupo de câmbio do Brasil, tem mais de 120 lojas, central de atendimento, tem aplicativo, tem tudo que você precisa. E agora eles têm disponível também a conta global com até 6 moedas estrangeiras. Então, é o seguinte, você carrega com dólar americano, se precisar. Precisa de dólar canadense? Tem. É dólar o que mais? Dólar australiano, libra, euro, iene, enfim. Você carrega e sempre com somente 1,1% de IOF. E aí você viaja assim, tranquilão, despreocupado, despreocupada. Com o cartão Visa, é bom que se lembre, porque aí o Visa é aceito no mundo todo. Então, abra agora mesmo sua conta no app da Confidence Câmbio. Certo? Que É maravilha, isso. né? Você vê? Aí.
né? Não tem como a gente fazer comprinhas. Sabe não. que a gente falou de passagem aqui de Amsterdã? Só rapidinho. Uhum. E aí eu falei do tênis, Uhum, né? Você passou por lá e Sim. viu isso muito de perto. E isso também desperta o olhar para uma outra coisa, que para mim despertou muito, que era a coisa do conforto. Sim, Para o sim. qual eu olhava muito pouco e Uhum. passei a olhar depois dessa viagem. Uhum. Isso também te desperta. Amsterdã te despertou isso? Também tem esse olhar? Olha, eu diria que Amsterdã foi o lugar que eu realmente entendi, eu tive essa virada de chave, Uhum. há uns 16, 17 anos atrás. Antes até de ir muito para semanas de moda, foi lá que eu entendi como as coisas acontecem e como a moda tá fora da passarela. Ela tá acontecendo No dia a dia, né? conforme as necessidades daquela sociedade. E eu cheguei lá e aí o que eu achei mais legal foi... Quando eu percebi que o tênis era o que regia aquela cidade, porque a gente andava de bicicleta ou a pé o tempo inteiro, eu comecei a prestar atenção nas lojas e comecei a ver que os tênis eram os mais legais. Muito legais. Por quê? Porque tem uma demanda É. enorme. Então, quer dizer, é um mercado se construindo em cima dessas necessidades. E aí eu comecei a ver, quer dizer, o Nike que tinha lá não tinha em outro lugar, ou Adidas, ou sei lá, o Puma, ou o que for, e mesmo as lojas locais, aí que eu falei, as coisas, elas ultrapassam, elas estão além. Eu tenho que desenvolver esse olhar e ficar com essa antena ligada para fazer o que eu quero fazer. No caso, né? E comprei vários tênis, né? Que nem você. Então, gente, eu tenho um All-Star de neve. Que as pessoas me perguntam, mas Olha, onde? Como foi possível? Pois é, foi em Amsterdã. Esses lugares. A moda seja um dos segmentos que mais está ligado à sustentabilidade, que mais vem sendo Sim. cobrada por isso, né, nos últimos anos. E como é que tá isso em relação à moda? Como é que você enxerga isso? Moda circular, né? Fala-se muito Quais em as moda ações circular. também estão sendo adotadas? É uma tendência que vai, não vai? Como é que tá isso hoje na tua visão? Então, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que está caminhando. A moda circular ou os brechós, as boutiques vintage, não eram a realidade que são hoje. Então, por exemplo, eu vejo, né? Eu tenho uma filha de 22 anos, ela só compra de segunda mão. Porque é uma questão para ela. Então, eu não estou falando isso porque isso é certo ou errado. Eu estou falando de uma característica. É o que ela acredita, né? Entendeu? Então, ela fala, mãe, eu prefiro fazer o circuito de brechó, que eu vou encontrar as coisas que eu quero, e também para de ficar comprando um monte de coisa e um monte de peça de roupa, porque a indústria, ela é muito poluente, a indústria do vestuário, no geral. Então, eu acho que essa coisa da moda circular é fato no mundo inteiro. O que acontece? Democratizou e popularizou isso, porque as pessoas tinham muito preconceito em relação a roupas... vou comprar roupa usada, né? de segunda mão, né? né? Então, todo mundo queria o novo. Tá tudo certo, isso terminou. Agora, em termos de sustentabilidade mesmo, uma marca, ela não consegue fazer todo o processo sustentável. A cadeia inteira é muito complexa. Não dá. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas marcas já, e nesses países como essas cidades como Estocolmo, Copenhague, né? Esses Os países, nórdicos, os nórdicos, o que eles fazem? Eles têm o slow fashion, que eles conseguem ter algumas partes Da cadeia que são sustentáveis. Né? Entendeu? E eles consideram até, por exemplo, o ambiente de trabalho. Então, eu fui conhecer um ateliê. Existe uma marca que chama Acne Studios, que é uma marca de Estocolmo, né? É uma marca de lá e que é uma marca que desfila no mundo inteiro. E eu fui conhecer os offices deles, os headquarters deles lá. E o que acontece? Eles são considerados sustentáveis porque eles dão para as pessoas que trabalham lá uma outra qualidade de trabalho. Então, elas podem ir, na época lá, né, 2 vezes na semana. Aí você tem, por exemplo, lá dentro um restaurante orgânico que é sustentável. Então, o que você vê são alguns processos. O processo inteiro é inviável para você ter uma peça no final É um custo que ninguém vai ter dinheiro para pagar, né? Entendeu? Então, assim, a gente realmente teria que comprar coisas pontuais, sabe assim? E gastar só exatamente naquilo. Isso ainda não é uma cultura
né? A gente não vive isso ainda. Não tem essa cultura, mas estamos evoluindo. Estamos caminhando, Tamo estamos caminhando. caminhando. Muito bem, é chegado o momento do nosso bate-volta? Vamos lá? Certo, vamos lá. O bate-volta, respostas rapidinhas, perguntas rapidinhas, respostas rapidinhas. Pode ser? Claro, vamos embora. Mas não é uma camisa de força, então às vezes a gente esgarça. Uma experiência inesquecível de viagem. Um desfile de métier da Chanel na Escócia. Por quê? Porque a Chanel me levou, na verdade, eu fiquei 5 dias com a Chanel. E a experiência é por inteira, desde a hora que você entra no avião, até a hora que você vê o desfile, até a hora que você vai nas tecelagens e nos tartãs todos, vendo como são feitos. Menina, que lindo Até isso. você ir no desfile nas ruínas de um castelo, e depois do desfile, o Karl Lagerfeld te recebe num Deixa eu continuar, então. jantar viking, que é vegano. Você escolhia se você queria o vegano ou de caças. Viking. Gente, eu tô Caramba. pronta. Senhor, eu tô pronta pra isso. Essa foi a viagem mais incrível que eu já fiz na minha vida, assim. Eu nunca vivi nada daquilo. Eu tinha um motorista pra mim. Eles fizeram um desfile dos tartãs. Era só Isso é rápida a uma viagem resposta, né? VIP. Isso A é uma resposta viagem era VIP, né? rápida. a Não, tô resposta. amando. Eu Pode continuo que ela vai continuar. desmaiar aqui. Tá? Gente. Então Estocolmo, Escócia. Escócia foi incrível. Gente, a peça de roupa que não pode faltar na sua mala. Uma alfaiataria. Uhum. Maior erro fashion que um viajante pode cometer. É querer parecer e não ser. Porque na hora que você tá viajando, você tem que saber a tua essência. Verdade? Boa. Um bom livro para ler em viagem. Olha, eu vou te falar que agora, entre Natal e Réveillon, nas minhas pequenas férias, eu li 4 livros. E eu li daquele escritor francês chamado Edouard Louis. É uma sensação, e são livros pequenininhos. Bem pequenininhos, e que eu acho ótimo para viajar. Ótimo, boa dica. Melhor spa ou experiência de bem-estar em uma viagem, falando de wellness. Ai, gente, o wellness, eu vou te falar que é um destino desejado por mim sempre agora. O wellness, os spas do mundo são coisas... Você tá nessa, Eu tô. assim, espaço pelo mundo. Eu amo. E quando às vezes eu tô em bons hotéis, quando eu viajo, eu sempre dou um jeito Isso eu faço. de dar uma... E no spa. Isso eu faço Porque eu também. gosto de saber o cheiro, gosto de saber qual que é o creme, gosto de saber como é que é a toalha, gosto de saber que temperatura que é tudo. Então, o que você me perguntou? Desculpa. Tá ótimo. Não, eu perguntei o melhor spa ou experiência de bem-estar em Olha, uma viagem. eu vou te falar aqui no Brasil. Você quer saber um spa incrível? É um spa que tem ali do Hotel Fazano da Fazenda Boa Vista. É perto, é gostoso, vai passar 2, 3 dias lá e vai no spa, que vale super a pena. Olha aí, Fazano. É isso Fica aí. a dica aqui, Aí, ó, hein, fica a Fazano? dica, aí, Fica a ó, dica fica a aqui, Fazano. Uma peça temporal ou tendência do momento? Uma camisa branca. Boa. O melhor tecido para levar na mala? O que não amassa. A melhor experiência gastronômica em uma viagem que você já fez? Você quer saber? Foi a do Peru. A do Peru? Porque eu fiquei naquele hotel Explora, que é um chefe peruano que faz. Foi uma experiência incrível. Você tá no meio do mato, no meio do Vale Sagrado, e você tem coisas super sofisticadas. Olha aí. Amei. Mas coisas diferentes, exóticas, Diferentes, sabores? exóticas, tudo da região, o que eles plantam. É tudo ali, é tudo conectado. Nada acontece desconectado. Então, quer dizer, não tem um menu fechado. Cada dia é uma coisa, porque cada dia dá uma coisa. Se você tem um dia banana no café da manhã, no outro dia você não tem. Você tem, sei lá, uma outra fruta. Isso são coisas que... Essa coisa do diferente, né, vai alimentando esses nossos... o paladar, o olfato, né? Mesmo nossos a sentidos visão, os nossos todos. sentidos, exatamente. Um item de moda que vale a pena investir? Uma boa bolsa, eu diria, ainda. Uma? Tá de Uma. sacanagem. Vamos um na item de sustentabilidade. Uma bolsa só, quando rasgar, compra outra. O destino perfeito para relaxar e recarregar as energias. Tem vários, né? Eu acho que aí depende muito do contexto. Eu acho que praia é um lugar, né, de destino gostoso para quem gosta, ou campo, né? Ou mato. Eu acho que esses são destinos que sempre você dá uma... Foge um pouco, né, das metrópoles e megalópolis, porque você fica mais acelerado, né? Tons neutros ou coloridos na mala? Neutros. Sempre. E aí né? o Eu também colorido acho. pode estar no acessório,
pode estar no lenço, pode estar... E pode ser comprado também. Porque daí você já experiencia a coisa local, o que está acontecendo. Ótimo. Hotel boutique ou rede de luxo? Ai, acho que rede de luxo. É. É. Um item indispensável na sua bagagem? A gente vai falar uma coisa terrível, creatina, mas não vou falar. Ué, tá valendo. Vamos lá, é isso aí. Eu também levo. Eu tenho essa coisa da alimentação, que eu tô também bem, levo. sou bem, é indispensável. Eu minha levo aquela creatina. tipo balinha, assim, Isso, sabe? eu levo uma de pozinho lá, que gomezinha é e pronto. fechadinha. Trilha musical que não pode faltar nas suas viagens? Olha, quando eu vou para as minhas viagens de trabalho, a minha trilha é aquela que eu faço os meus do meu ano, né? Que eu tenho já lá no aplicativo. Agora, quando eu tô com os meus filhos, é sempre a trilha deles. Porque eu descubro várias coisas na trilha Que é deles. legal, né? Super! É aí que eu descubro. Porque é o único momento que eu vou ouvir música com eles. Porque no dia a No dia a dia... dia não dá, né? Ele não quer ouvir música comigo. Não vai parar, mãe, vamos ouvir uma música? Não, né? Então eu pego a deles. Trabalhar com moda é? Trabalhar com moda é trabalhoso, eu diria. Justo. Mas muito bom. Mas muito bom para quem gosta. Ai, que maravilha. Paula Martins, muito a gente legal. podia ficar aqui mais Nossa. uma hora, eu tenho certeza. É porque não é só moda, né? Não é, É muito viagem. mais, é viagem. Ampliou o universo, escopo né? aqui. Também. É muito gostoso. Muito bom, muito bom. E a gente tem presente pra Tem. você. eu tem. quero. Nossa, A quero Hero muito. Seguros é nossa parceira, uma das maiores empresas de seguro viagem do Brasil e do Uau. mundo. Ela tem seguros que cobrem viagem para onde você for no Brasil e no mundo. Ela tem acesso a salas VIP, desconto no free shop, Mostra lá, porque eu acho tão Telemedicina- lindo, gente. telemedicina do Einstein em qualquer lugar que você for. Para. E em parceria Você com a fala que é tão Hero, lindo a que eu gente está te quero, né? oferecendo. Em parceria com a Hero, a gente está te oferecendo 1 ano de seguro viagem grátis Gente, para qualquer lugar do mundo que você for. para. Você vai estar super bem assistida, você sabe da Meu, eu importância amei. de viajar com seguro. Porque eu faço seguro em todas as viagens, Já né? não precisa mais, agora você tem o da Gente. Hero. Jesus, eu amei, Pronto. amei, Boa. obrigada, Quando muito tiver obrigada. acabando, você volta. Ah, eu volto pra Tá contar. bom, pronto, fechou assim. Aí, ó. Vamos contar. Que Combinado. eu vou te dar uma versão fashion da África. Isso. Já imaginou? A Vai Sheila vai ter 3 que ir. horas de podcast Olha, aqui. só aceito você de volta aqui depois de África. Quero Isso. África na minha mesa Por até a favor. próxima vinda. Por favor. E se trarei. bobear um Marrocos aí na volta, olha aí, hein? ó, tem bastante coisa pra ver. De repente é isso. É Paula isso aí. Martins, Obrigada, obrigadíssima, gente. Obrigada viu? pelo convite, adorei o Muito bate-papo. bom, obrigada. A você, nosso muito obrigada também pela companhia, pela audiência. Esse episódio do Conexão Viagem, que teve a direção, roteiro da Marcela Coimbra. A gente sempre muito bem acolhido aqui nos estúdios da Crosshost, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Os nossos lookinhos, quem pensa que não, que a gente não tem stylist, tem. É a Josier Alves. Rodrigo Possato, obrigada, hein? Mais uma, hein? Obrigado, Sheila. Mais uma. Obrigado, Paula. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Agradecer a Sheila. audiência de vocês. E lembre sempre, né? Siga lá nosso canal no YouTube, clica no sininho, se inscreve que toda semana tem muita novidade boa por aí. É isso, minha gente. Ó, beijo grande, até o nosso próximo episódio.